Oi, turma do livro Na Luz da Vitória, José Carlos de Luca, capítulo 22, Sistema de Vida. Jesus é um sistema de vida. Ele não escreveu, não se imortalizou por uma obra literária que definisse uma raça ou um povo. Tudo o que ele ensinou é aplicável à vida cotidiana, seja aqui, seja na China, seja na Tailândia, seja na África, seja no continente europeu. Chico Xavier. Há tempos, tenho me indagado sobre o que Jesus representa em minha vida. Confesso, sem nenhum ar de superioridade, que desde pequeno sinto um forte impulso para segui-lo. Hoje compreendo que tal sentimento mais se deve a uma necessidade de minha alma desorientada do que propriamente uma virtude cristã que não possuo. Aos poucos, fui tentando me aproximar dele, primeiro através do catolicismo e depois do espiritismo. Na juventude, faltou pouco para ingressar na vida sacerdotal. Integrado anos mais tarde nas fileiras de espiritismo, escrevi 3 livros sobre Jesus. Nada obstante, reverbera em mim, de uma forma inquietante, uma pergunta que Jesus fez a Simão Pedro. Simão, tu me amas? Sinto essa indagação também sendo dirigida a mim, como certamente dirigida a você que me lê nesse instante. Acredito que Jesus deseja saber que importância ele tem em nossa vida, que espaço ele ocupa em nosso coração e o quanto nos permitirmos ser conduzidos por sua mensagem. A indagação de Jesus, Simão Pedro respondeu que o amava. Eu já não sei se posso dizer o mesmo. Esses questionamentos ficaram mais intensos quando li Chico Xavier se referir a Jesus como um sistema de vida. Essa afirmação me impactou profundamente. Não está sendo nada fácil escrever essas linhas, porque revisando minha vida cristã, observo que ela tem sido mais formal do que vivencial. Vou ao centro espírita habitualmente, faço palestras, escrevo livros, falo de Jesus e seus ensinos, mas não vivencio sua mensagem com a mesma frequência e intensidade com que falo a seu respeito, e oro pedindo sua ajuda para as minhas dificuldades. Usando uma linguagem da informática, admito que ainda não instalei definitivamente o sistema de vida de Jesus nos arquivos do meu coração. Tenho feito algumas tentativas, admito, mas o programa do Cristo é desinstalado em pouco tempo. Logo, reassume o homem velho, exclusivista, carente, necessitado de todos os olhares alheios, porque sequer teve coragem de olhar para si mesmo com o mesmo amor com que Jesus olhou para todos os que se sentiam a pior pessoa do mundo. O sistema de Jesus é uma proposta de vida que vai muito além do território da religião. Quando Jesus nos pede que o sigamos, quando solicita que amemos como ele nos amou, que perdoemos como ele perdoou, que sejamos fraternos como ele foi, mansos e humildes como ele se mostrou, na verdade, está nos anunciando as leis de Deus que regem o nosso destino, as quais, uma vez assimiladas, nos levarão à felicidade e à plenitude do viver. A mensagem de Jesus não fala em observância de ritos religiosos, mas em abertura do nosso coração ao amor. Por isso ele fala a todos os homens, independentemente do credo de cada um, e também àqueles que nenhum credo professam. O escritor cristão Ed René Kivitz esclarece com seu próprio testemunho esse processo de conversão. Quando me tornei discípulo de Jesus, imaginei que fosse apenas mudar de religião e que isso implicaria acreditar em algumas coisas nas quais antes eu não acreditava, ou então participar de determinados rituais religiosos dos quais antes eu não participava. Imaginei, inclusive, que a grande questão do meu relacionamento com Jesus era que eu deveria abraçar um novo código moral e que meu discipulado com Jesus era apenas uma questão ética. Além disso, eu imaginava que poderia contar com seus favores para resolver meus problemas cotidianos. Afinal, Jesus é o mestre de milagres. Mas com o passar do tempo, fui percebendo que o chamado de Jesus era muito mais profundo. Ele queria que eu me tornasse outro tipo de pessoa, um tipo de pessoa exatamente igual a ele. A conclusão a que eu cheguei é de que Jesus deseja que tenhamos o coração igual ao dele. Mas seria isso possível para nós? É o próprio Jesus quem nos responde. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele não nos pediria algo que estivesse fora do nosso alcance. Sim,
Para Jesus é possível que tenhamos um coração igual ao dele, mas precisamos reconhecer que essa conquista é um aprendizado. Aprendei de mim, que se faz através do tempo, de muitas experiências de erro e acerto, da vontade do discípulo de seguir os passos do mestre. Essa visão da educação espiritual como um processo gradativo é que tem me ajudado a perseverar no caminho, quando vejo que meu coração ainda não pulsa como o de Jesus. Quando me ofendem, eu ainda sinto mágoa, ainda não consigo manifestar a perfeição de não ficar zangado com quem me atira as pedras. E sei que Deus me entende. Gente do céu. Onde que vai terminar esse texto? Muito grande. Vamos lá. Sobretudo porque sou honesto ao reconhecer minhas impossibilidades. Por essa razão, é que em minhas orações eu digo assim: meu Pai, eu tenho mágoas dessa pessoa, ajude-me a perdoar, a renunciar à raiva, a não desejar qualquer tipo de punição, a ter um olhar diferente sobre ela, que eu veja não os seus erros, mas a luz divina que habita o seu ser, e que essa experiência me seja oportunidade para amar um pouco mais, assim seja. Todos seremos amanhã um Cristo, cuja edificação está feita a partir das experiências do hoje. E creio firmemente nisso porque Deus me criou do mesmo jeito que criou Jesus. A matéria-prima é a mesma. O que hoje para Jesus é uma realidade, para mim ainda é a potencialidade, que aos poucos vai ser despertada. Mas posso dizer que há um Cristo em nosso coração, a essência divina que nos permitirá, na medida da abertura que dermos a ela, fazer tudo o que Jesus fez e até muito mais, conforme ele mesmo disse. A perfeição que Jesus nos recomenda é um horizonte para o qual caminharemos pelas trilhas da eternidade, um ideal perene que vai se construindo em cada lance de nossa existência. Sendo verdade que a natureza não dá saltos, não dá para virar anjo da noite para o dia. Assim, hoje eu devo empenhar para ser o mais perfeito possível, respeitada a minha idade evolutiva. Eu não posso cobrar de um aluno do ensino fundamental que ele resolva questões de álgebra que são ministradas no ensino médio. No entanto, não posso deixar de cobrar desse aluno a boa assimilação das operações aritméticas. Com mais de 2000 anos de evangelho na face da terra, estou longe da perfeição de um São Francisco de Assis, de Buda, Madre Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier e de tantos outros iluminados. Contudo, estou certo de que já posso ser um pouco melhor do que tenho sido, ou, como me diz um espírito amigo, melhorzinho. Vale a pena, portanto, nos perguntarmos, nos lances mais comuns da nossa vida, como Jesus agiria no meu lugar? De que forma ele amaria? Como ele perdoaria? Como ele compreenderia as fragilidades humanas? Como ele trataria meus familiares mais difíceis? Como ele executaria as minhas funções no trabalho? Como ele lidaria com os meus inimigos? Como ele enfrentaria as minhas adversidades? Como ele carregaria a minha cruz? Padre Zezinho, admirável sacerdote católico, em uma de suas músicas mais conhecidas, nos apresenta respostas a tais perguntas. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. São propostas, desafios, são caminhos, precisamos entrar na trilha e percorrê-la um passo por vez, mas andando melhorzinhos. Aos poucos vamos conseguindo, às vezes, acertando, outras repetindo velhos padrões, mas tendo firme o nosso propósito de vitória. Esses padrões vão ficando embolorados, mofados, cheirando mal. E chegará o momento em que nossa consciência já não mais aceitará colocar remendo de pano novo em roupa velha, como alertou Jesus. Vamos querer vida nova. E assim a evolução terá dado mais um passo. O Evangelho é o perfeito sistema para quem deseja o bem viver. Quando a gente, nas mínimas coisas, começar a ter aquele jeitão de Jesus, tenhamos a certeza de que chegaremos ao fim do dia vitoriosos e muito mais felizes. Gente, eu não sabia que o texto era tão grande. Deu 9, quase 10 minutos de leitura. Mas muito bom, né? Aqui dá para tirar muita coisa. Mas para não se estender tanto ao vídeo, eu vou dar uma pincelada só, não vou ficar entrando em detalhes não, porque os detalhes já foram ditos durante o texto. Eu acho que ele foi muito feliz na colocação que ele colocou aqui sobre
Jesus, né? A conclusão que se chega a respeito de Jesus é o seguinte: ele não levantou bandeira de igreja, ele não levantou bandeira de religião. O que ele fez foi mostrar com integridade, com dignidade, como ser um espírito melhor. Então, naquela de já falaram, já deram um toque, não adiantou, então agora eu vou exemplificar. Ou seja, ele nem desenhou, ele exemplificou. Para falar, agora vocês olhem o que eu estou fazendo e vão lá e repete. Né? Só que para Jesus, que é um espírito elevado, que foi criado simples e ignorante que nem nós, mas que é um ser mais elevado, que ele alcançou uma grandeza espiritual, para ele é fichinha tudo aquilo que ele fala. Porque ele já passou, ele não é mais um cara atrasado como nós. Então, para ele, tudo é muito simples de se resolver. Como nós ainda somos tão atrapalhados, tão medíocres ainda, tão ignorantes, a gente acaba metendo os pés pelas mãos direto. Só que como o texto foi feliz aqui e dá uma empurrada na gente, né? Fala assim, olha, mesmo com tantos erros, Deus vai dar a oportunidade de você acertar depois. Então, para isso que existe a bendita reencarnação. Para que você possa dar conta daquilo que você almeja, o seu desenvolvimento, a sua melhora. Se você não conseguir nessa vida, tem outra, tem outra, tem outra. A vida é uma constante. Só que como eu ouvi uma vez numa palestra, não é porque você tem milhares de oportunidades para você se desenvolver que você vai jogar todas fora e falar, um dia eu faço isso. Porque quem está se atrasando é você. Aí cai naquela questão que a gente estava falando ontem. Você não quer ficar do lado da pessoa que você ama? A pessoa desencarnou primeiro que você, mas você quer aquela pessoa na sua próxima oportunidade, na sua próxima família. Então como é que você vai chegar naquela pessoa se ela já alcançou um certo degrau? Como é que você vai alcançar ela? Atrasando do teu lado? Deixando para outra e outra e outra? Não, os espíritos que têm mais ou menos o mesmo grau de evolução, eles se juntam, eles formam equipes, falanges. Então, aquele que está com um grau muito atrasado, ele vai se juntar aos atrasados. Se a pessoa que ele ama está junto com os adiantados, ele não vai conviver com ela. Ele vai ver, vai rever, mas não conviver. A gente convive com espíritos que estão na mesma vibração que a gente. Não existe, não, na minha família tem ovelha negra, mas a ovelha negra está na mesma vibração que as ovelhas brancas. Por mais que ele demonstre, né, problemas, que ele seja um problema com droga, com bebida, que ele seja promíscuo, que ele seja desregrado, indisciplinado e todo mundo é bonzinho, aquele cara que está lhe dando trabalho, ele está na mesma vibração que aquela família. As energias é que se atraem, né? Então, acabei de ver, inclusive, eu acho que foi no Face, se eu não me engano, alguém mandou para mim, né, que tudo aquilo que a gente deseja, nós conseguimos através da nossa vibração. Então, você está assistindo um filme, por exemplo, aí passa propaganda da Pepsi, já aconteceu isso comigo. Eu não sou muito chegada a Pepsi, eu prefiro uma soda, um Guaraná, né, mas aí eu tomo, mas não sou muito chegada. Aí quando eu vi a propaganda da Pepsi lá, eu dentro do cinema, né, eu não estava comendo nada, bebendo nada. Quando eu vi a propaganda passando no meio do filme, até salivou, sabe? Quando dá aquela vontade de beber. Uma coisa que tem aí no mercado, você pode comprar um monte e eu não faço questão, mas aí eu vi a propaganda. Ou seja, eu sintonizei aquela vibração da propaganda. A pessoa que estava tomando a Pepsi lá na propaganda, acabei sintonizando tão grande com ela que me deu vontade de beber Pepsi. Então, nós atraímos as coisas. Não é que, tá, eu sei onde foi que eu vi, não foi no Face não, Mania de Face, foi aqui, ó, nesse livro. Acabei de fazer essa leitura aqui. Depois, se vocês quiserem, vão lá na internet, que eu acredito que vocês encontrem, né? Esse aqui, esse texto. Seja feliz hoje. É o livrinho do De Luca, Força Espiritual. Então, eu li isso daqui para os meus amigos agora há pouco. E aqui, nesse texto, está falando justamente isso. Viva o mais que você puder, dentro de uma disciplina, dentro de uma organização, mas que você possa cultivar boas pessoas ao seu lado, cultivar boas energias, para que isso volte a você. Então Jesus, ele procurou fazer isso o tempo todo, mostrar energia pura de amor. Jesus é amor.
E ele diz que nós somos capazes de fazer tudo o que ele fez e muito mais. Eu creio que a gente pode alcançar sim, mas não para agora. Mesmo que o planeta esteja nessa transformação para um mundo de regeneração, tem aqueles espíritos mais atrasados que não vai ser agora que vai despertar. Esses aí vão ter que ir para outro planeta, viver ainda na carne, essas sensações do animalismo, da selvageria, né? Mike, vem para cá. Mike tá querendo subir a escada aqui. Então, assim, a questão de você acreditar em Cristo é ter ele como um norte daquilo que você pode ou não fazer. Tudo aquilo que você for fazer, eu sempre falei isso para meus alunos e para o meu filho. Tudo o que for fazer, né? Eu vou ter esse lápis aqui, não é meu, mas eu achei ele bonito, eu vou pegar. Se fosse Jesus, ele pegaria esse lápis que não é dele, que estava aqui, em cima de uma mesa? Não, então eu também não posso pegar. Então, é muito óbvio as coisas assim para nós na leitura, mas na prática a gente deixa a desejar. A hora que tem que discutir com uma pessoa, a gente nem lembra de Jesus. A gente discute e depois fala, meu Deus, quem ainda está começando a despertar, né? Fala, meu Deus, eu não podia ter falado isso, eu não podia ter falado outra coisa, né? Eu podia ter ficado quieta, engole, passa. Agora há pouco uma amiga postou lá no Face, né? Que perdoar tudo bem, mas conviver nunca mais. Eu tenho os dois lados, depende muito da pessoa, né? Já teve pessoas que eu tive atrito pra caramba, mas que através do perdão sincero, hoje a gente vive tranquilo, mas vive em paz mesmo, os dois. E era gato e rato, a gente vivia brigando. Nossos pais, o meu irmão, né? Nossos pais, ele não teve sossego. Meu pai, ele ficava apreensivo, né? Poxa, o que esses dois cabeça gorda vão acabar fazendo depois que ele não estivesse aqui? Ele tinha medo de ficar brigando depois que ele morresse. Mas, para surpresa dele, nossa, o perdão foi estabelecido, né? E não é só um pedido de perdão, é o dia a dia, a convivência. Um vai ajudando o outro, um vai mandando uma mensagem para o outro, vai incentivando. É uma construção. No nosso caso, uma reconstrução. E tem que deixar para trás, porque se você ficar pensando nas coisas que aconteceram lá atrás, você não faz as pazes com ninguém. Você vai viver sozinho. Porque todo mundo um dia vai te humilhar, um dia vai falar coisa que você não quer ouvir, um dia vai fazer algo com você que você sofre. Mas você perdoa. Tem um ex-namorado meu, um só. Dos 4 que eu tive, um só. Eu dou a brecha para ele conversar comigo ainda de vez em quando. Porque é uma pessoa que nunca me fez mal, então para mim tá perdoado. Agora os outros 3, a gente vai ter que sentar e conversar no plano espiritual, porque pisaram tanto na bola, me fizeram sofrer demais. Então, quer dizer, tem pessoas que a gente consegue perdoar e seguir em frente do lado, e tem pessoas que a gente perdoa, desculpa, mas realmente aí você não vai poder ficar do lado, porque se ficar, você sabe que vai haver de novo atrito. Então você evita isso, que vai te complicar, né? Mas Jesus, se fosse Jesus, ele não ia fazer distinção nenhuma, aquele que dá para ficar do lado ou não, ele ia trazer todo mundo para perto dele. Mas tanto é que ele sabia que Judas ia trair ele, e ele ficou do lado de Judas, paparicando Judas o tempo todo, tanto quanto os outros. Ele não discriminou, não fez diferença nenhuma, e sabendo que ele ia ser traído. Jesus não era bobo. O Espírito Perfeito sabe exatamente tudo o que ele está fazendo. Maria era um espírito também superior. Maria também penou como mãe de carne que ela era, mas ao mesmo passo ela estava resignada, porque ela já sabia que a missão ia ser essa. Então, nós temos que aprender com esses seres mais elevados isso, o amor, a resignação, a tolerância, a paciência. Aí eu acho engraçado uma parte que o De Luca coloca aqui. Eu sou tão atrapalhada, eu não sei o que se passa comigo, né? O De Luca acabou de colocar aqui na leitura dele algo pessoal dele. Ele fala que ele tem problemas com a espiritualidade, que ele tem problema de saúde, que ele tem uma série de coisas, né, que acontecem com ele. E aí quando ele vai dar uma palestra, quando ele vai dar uma palavra, né, na mídia, aí, no Instagram, que ele vai fazer uma live, ele fala, é tão fácil falar sobre Jesus, escrever, apesar que para escrever, ele disse aqui que ele estava titubeando, né? Ele estava com medo de escrever sobre Jesus, apesar de já ter escrito 3 livros sobre Jesus.
Mas ele tem um cuidado extremo, porque ele sabe que a responsabilidade é grande para falar de Jesus, né? E a espiritualidade ajuda ele nisso. Então tem uma responsabilidade enorme. E aí ele fala, olha, eu escrevo tanta coisa sobre Jesus, eu estudo tanto, eu falo tanto, mas na prática eu não consigo colocar. Então ele está dando aqui um depoimento da própria vida. E eu já fui proibida de falar da minha vida em algum lugar por aí. Então, assim, eu acho engraçado nessas situações porque qualquer um está sujeito a dar um exemplo pessoal dentro de um estudo. Porque é assim que funciona. Algumas pessoas chegam até mim pelo canal do YouTube ou pela plataforma do TikTok ou do Quai. A pessoa chega, até no Face mesmo, às vezes chega alguém e fala, poxa, me identifiquei com aquilo que você falou. A leitura é importante para ter um embasamento. De onde foi que a Patrícia tirou esse exemplo? De onde foi que a Patrícia está falando, mas da onde que foi que saiu tudo isso? Então, a leitura é uma base para fazer esse bate-papo. E esse bate-papo, ele vai entrar fatores da minha vida, algumas coisas que aconteceram durante a minha jornada. E eu vejo isso acontecer com todos os autores, com grande parte dos palestrantes. Aí eu não vejo mal nenhum, porque a vida inteira enquanto professora, quando eu colocava uma situação pessoal, eu sei que eu estava trazendo o aluno para perto de mim. Se eu ficasse lá, o Einstein descobriu isso, Isaac Newton, isso. Agora vocês copiam, depois nós vamos fazer uma prova de 10 questões, cai 5. O aluno não se identifica com o conteúdo assim. Agora, se falar, não, olha, graças ao Newton a gente tem isso, falar sobre as pessoas, as personalidades, mas falar, olha, graças ao cara que inventou a luz, eu tenho luz aqui. Já pensou se eu não tivesse? Ia ser com vela. Como é que eu ia ficar falando com vocês pela internet com uma vela acesa? Então, a gente tem que aproveitar todas as situações, todos os textos e estudos para fazer uma reflexão íntima. Quando eu falo para vocês algo que eu estou aqui pensando sobre a minha vida, do que passou, o que se passa, eu estou refletindo, aquilo está, como que eu posso dizer, incorporando mesmo como um conhecimento. E aí, esse conhecimento, ele vai vir em forma de atitude, mas também não vai vir de uma vez. Ninguém consegue da noite para o dia, como o texto falou. Ninguém consegue da noite para o dia. Gente, eu já fui ratinha de centro. Eu já entrei em centro espírita de sexta-feira e vou até a outra sexta. Toda a brecha que eu tinha de aula, eu ia para o centro, limpava o centro, eu fluidificava a água, eu separava os alimentos, eu separava as roupas. Tudo que era de doação passava por mim. Tinha os dias de trabalho, eu ia dar sustentação, que até então eu não era médium desenvolvido. Então, eu fazia, a molecada saindo da escola, vocês estão trabalhando junto. Até então eu não era médium desenvolvido, então eu trabalhava na parte de sustentação, que é a parte que você vai lá e fica fazendo oração durante os trabalhos mediúnicos. Então, assim, tanta coisa que passou, dentro do centro para mim, que é importante colocar o que acontece comigo dentro do centro. Algumas pessoas vão entrar no centro pela primeira vez, às vezes porque eu falo assim, olha, foi lá que eu tomei um passe e saí radiante. Então o exemplo, ele vai trazendo as pessoas. Sem o exemplo, eu acho que fica uma coisa muito fria. Então eu adorei aqui, onde que o De Luca coloca, que ele tem dificuldade de colocar em prática. E olha que é um cara que nota 1000, Ele faz palestra, ele já não é de hoje, ele tem os livros, ele tem os estudos que ele faz online, e o cara nessa humildade toda falando, olha, mas eu não estou preparado para praticar. Eu ainda sou aquele cara que, para responder, você ama Cristo? Ele fica pensando, se ele deve ou não responder. A primeira palavra que vem é sim. Para todos nós, você ama Cristo? Sim. Porque se eu falar não, dá a entender que eu não vou seguir Jesus. Então a gente fala sim, mas se for para levar o pé da letra, porque para amar Cristo, você tem que fazer as coisas que ele fazia, você tem que fazer valer o sacrifício que ele teve na parte da carne, não da parte espiritual. Ele não precisava daquilo, mas a parte carnal que ele se submeteu a chicotes, a humilhação, a cruz, aquele sacrifício todo. Então, por amor a Cristo, você consegue se controlar, você consegue ser uma pessoa bacana para todo mundo, você consegue ter equilíbrio diante de uma discussão, você consegue harmonizar um ambiente desequilibrado. Então, o que sobra para a gente dessa lição se eu amo Cristo, eu tenho que seguir ele, eu tenho que ver como ele faria para eu fazer também.
E isso eu não vou conseguir da noite pro dia, eu vou conseguir através de exercício. Estudo, disciplina e exercício, repetição. Cada vez que aparece uma situação, você chega lá e fala, não, tá me testando e eu vou passar dessa vez. Eu não vou fazer como a pessoa espera que eu faça, ou a situação tá pedindo para que eu resolva, não. Eu vou ser calmo, vou ser manso, vou ser pacífico, eu vou levar a palavra de Cristo ainda por cima. Isso sim é elevar, né? E a gente ainda está muito longe, eu acredito, Patrícia, que eu estou muito longe, mas é exercitando, né? Algumas pessoas que me conhecem mais a fundo falam assim, ela fala até mansinho lá nos vídeos dela, mas no dia a dia é o bicho. E realmente no dia a dia eu fui o bicho, mas hoje eu já não sou mais, hoje eu já estou melhorando, como ele falou aqui, nem que seja melhorzinho, então nós vamos melhorzinho eu acho que eu já tô, porque tem algumas coisas que antes eu fazia e não tá nem aí, nem me preocupava se eu tava fazendo certo ou errado, o que importa é que eu fiz, e hoje não, hoje aquilo que eu faço, que eu vejo que não foi legal, eu volto atrás, eu peço desculpas, eu tento, né, consertar de uma maneira ou de outra, mas eu já não sou aquela pessoa assim tão arrogante como eu já fui. E isso eu tenho percebido que eu estou ficando melhorzinha. E você? Você tá ficando melhorzinha em quê?